um diagnóstico de cirrose hepática por esteatohepatite, e teve indicação de transplante. Esse paciente de antecedentes, uma CT volumosa pós-colecisté, que foi realizada por vídeo-laparô, sobrepeso, então um paciente já com um peso bem elevado, 108 quilos, cirrose hepática, cirurgia de hérnia supraumbilical. Atualmente, eu deixei até aqui porque ele tinha 108 quilos, na data de hoje, na nossa consulta pré-cirurgia, o peso dele é 92 quilos, altura 1,76. Este paciente faz uso de algumas medicações que tanto foi verificado na avaliação do Dr. Lucas, como na nossa avaliação pré, junto com a farmácia. Ele utiliza alopurinol de 100 miligramas, lactulona, faz uso de insulina basaglar, 10 unidades noite, insulina regular, 12 unidades manhã, 12 unidades tarde, 8 unidades noite, pioglitazona, 30 miligramas, aldactone de 100, carvedilol 6,25 duas vezes ao dia, faz uso de rosuvastatina de 5, cabergolina uma vez na semana e faz suplementação de vitamina D 7.000 unidades uma vez na semana. Rodrigo, volta um pouquinho no primeiro slide. Esse paciente de 65 anos, ele já acompanha no ambulatório do hospital há um tempo com o pessoal da hepatologia. Era com um grupo anteriormente e agora está com a médica que está presente. Ele acompanha com a doutora Júlia, da equipe da Lisa, né? Um paciente que sempre teve bem estável, um Child A, já com esse NASH, né? Então, que é a esteatohepatite não alcoólica, que hoje em dia também tem como MASH. Então, um diagnóstico já conhecido, né? Então, o paciente que tem a obesidade, tem o diabetes, né? Tem essa gordura no fígado que virou cirrose, e ele já tem um Child B com mel de baixo, né? E esse paciente já teve algumas descompensações, por exemplo, com a CT volumosa, na época que ele fez uma colecistectomia, que foram alguns anos atrás. E vem nesse segmento ambulatorial com essas medicações em comum, né? Então, é um paciente que tem cirrose, pelo Child ele tem indicação do transplante e tem um MELD baixo, né? Pode continuar, Rodrigo. Aqui eu vou fazer um paralelo numa linha do tempo, mas eu vou ter que voltar um pouquinho lá para 2016, só para passar esse histórico. Então, eu deixei separado aqui em maio de 2016, o paciente acabou sendo submetido a uma biópsia hepática, evidenciada esteatohepatite em fase de transformação nodular. No mesmo mês, 2016, foi submetida a uma colecisté por vídeo-laparô, e aí evidenciada aquela ascite volumosa pós-colecisté. Isso a gente deixando esse paralelo aí, mês 5 de 2016. Pulando... Alguma coisa aqui, doutor? Passando para 2024, então teve um salto de 2016 para 2024. No mês de janeiro, foi submetida a uma ressonância de abdômen, identificados sinais de hepatopatia crônica, e 5 meses depois foi submetida a um ultrassom de abdômen, verificando também esses sinais de hepatopatia crônica. Eu estava vendo aqui essa biópsia a gente achou, né, que foi essa de 2016, foi feito no diagnóstica, né, que a gente até tinha Exatamente. comentado com a Fabiana se ela tinha acesso, mas foi aquela que a gente achou de fora, né, que o paciente mandou. E realmente já era o fígado com a fibrose grau 4, não tinha muitos outras informações além do que você colocou mesmo ali. E sobre a imagem, acho que era legal o Caio, se tá aí, puder mostrar, ou se a Fabiana também quiser comentar sobre alguma coisa desse caso, se ela conseguiu ter acesso. Bom dia. Vou tentar compartilhar minha tela aqui para mostrar o exame que a gente tem para vocês. Realmente essa ressonância externa, né? Eu acho que o exame mais recente que a gente vai ter aqui no caso seria uma tomografia de setembro. Vou tentar compartilhar com vocês aqui, aí vocês me falam se vocês estão vendo certinho. Apareceu, doutor. Apareceu? Bom.
Parece. Então aqui a gente tem uma tomografia que foi contrastada, né? Feito um estudo trifásico. Claramente a gente vê aqui uma alteração morfológica hepática compatível com hepatopatia crônica. Então a gente tem contornos lobulados, serrilhados, alargamento das fissuras hepáticas, uma certa proeminência aqui do lobo caudado dos segmentos laterais do lobo esquerdo, né? A gente vê também uma moderada ascite, até o paciente tem uma hernia inguinal, com uma herniação de conteúdo acítico para o canal inguinal direito. Quando a gente vai para o estudo com contraste, na fase arterial não chama atenção nenhuma lesão focal, né, que vale a pena comentar, a gente realmente não consegue caracterizar nenhuma lesão focal aqui. No contraste também, o que chama um pouquinho a atenção, a veia porta desse paciente um pouco ectasiada, medindo em torno aí algo de 1,7 centímetros de diâmetro, a veia esplênica 1,3 centímetros no seu maior diâmetro, mas sem grandes sinais de circulação colateral, exceto por uma proeminência aqui dos vasos perigástricos, que chama um pouquinho mais de atenção, mas nada de grandes circulações colaterais periportais. Espleno É renal isso tem que um a gente pouco ali, vê. né? Espleno renal Tem, também tem um pouco, né? pouquinho, pouquinho. Para umbilical não, né? Tem uma, uma colateral um pouquinho mais calibrosa aqui na topografia da veia paraumbilical, sim, mas só essa. A gente não vê circulação na parede. Esclerorenal não chama atenção nenhum shunt, mas perigástrico mesmo e na topografia da paraumbilical. Essa imagem é de quando mesmo, cara? Setembro, É né? de Que você falou? setembro de 2024, é o mais recente que a gente tem aqui. A gente tem até um ultrassom dele. Deixa eu ver se eu Aham. consigo carregar as imagens. Mas elas estavam meio lentas aqui para mim, tá meio ruim da gente ver. Mas o primeiro corte que carrega aqui a gente já vê claramente, né? Um fígado um pouco, uma atenuação um pouco heterogênea, com bordos rombos. Mas eu acho que eu vou ficar devendo esse ultrassom aqui que Que tá bem difícil complementando de ali, né, carregar essas imagens. da história dele, ele passou porque ele tinha muito incômodo realmente por causa dessa hernia inguinal, Com né? esses E, achados. em Caio, e essa, acho que em setembro desse ano ou agosto, ele foi operado da hernia inguinal e aí a gente teve essa avaliação porque um paciente cirrótico, né, um Child A a B ali, ele já teve alguns momentos com Child B e ele poderia ter um risco de uma piora, né, do MELD ou alguma, tem alguns casos que até precisam de entrar numa hemodiálise, né, em decorrência de um procedimento, por exemplo, uma correção simples de uma hérnia, né, e ele ficou estável e do pós-cirúrgico, então essa hérnia inguinal ali que estava com a CIT, ele acabou controlando mais essa CIT com a medicação, o controle da dieta, dos diuréticos, né? E, esse ano daí a gente fez a avaliação e a discussão com a imagem que o Rodrigo vai continuar em porquê da inclusão dele em lista, né? E ele está em lista hoje em dia. Eu vou continuar aqui com os slides agora. Obrigado. Eu passei aqui no slide, então o último que eu deixei aqui foi aquele ultrassom de 2024 e 2025, conforme o Dr. Caio passou, é uma ressonância de abdômen, também sinais de hepatopatia crônica. Já em janeiro de 2025, nós tivemos alguns exames laboratoriais, então foi passando aqui em rotina com a equipe da Hepato, com a equipe do Dr. Lucas. 2025, o paciente apresentava, então, uma hemoglobina de 11,5, um leuco de 2,710, plaqueta de 58 mil, bilirrubina total 0,66, TGO 53, TGP 31, gama GT 141, uma creatinina de 0,7, INR 1,34, sódio de 158. Pegando as informações aqui, jogando na plataforma para gerar o MELD, acabou gerando um MELD de 10. 3 meses depois, o paciente foi submetido a nova coleta de exames laboratoriais, mantendo a hemoglobina similar, 10,9,
um leuco de 2.680, plaqueta 49.000, bilirrubina agora 0,94, gama GT 106, create 0,7, NR 1,32 e sódio 138. Acabou mantendo o MELD também basal, o MELD de 11. E aí no mês 7 de 2025, foi submetida a uma cirurgia, conforme o Dr. Lucas passou, de hérnia supra-umbilical. Um mês depois, o paciente retornou aí no pós-operatório, foi submetido a um ultrassom de abdômen, moderada ascite, fígado cirrótico e esplenomegalia. Aqui alguns resultados laboratoriais: uma albumina de 4, bilirrubina total de 0,83, create de 0,82, um gama GT de 172, plaqueta 56.000, INR 1,28, sódio 138. Também gerado aí um novo MELD de 11, então mantendo aquele platô desde janeiro até o mês de agosto, mantendo lá seu MELD de 10 e 11. Mês de agosto de 2025, um novo ultrassom de abdômen, cirrose com hipertensão portal, moderada ascite. Mês 9 foi realizada uma nova coleta, mantendo bilirrubina de 0,53, creatinina 0,78, INR 1,23, sódio 142, TGO 62. Mantendo aquele padrão, também foi realizado o MELD dele, o MELD de 9. E aí, aqui entrando em consenso, juntamente com a equipe do Dr. Lucas, nós fizemos a realização do cadastro na fila de transplante. Esse paciente acabou se mantendo inativo naquele primeiro momento, porque ele tinha um MELD baixo. O MELD que nós colocamos ele na fila foi um MELD de 11. E aí, o que acabou acontecendo? O Dr. Lucas fez a junção aqui de alguns exames laboratoriais, exames de imagem, e nós enviamos um relatório para a central de transplantes, no mesmo mês da realização da fila de transplantes, para solicitar que esse paciente se mantenha ativo com o MELD baixo devido a complicações da cirrose. Nós recebemos um deferimento da central de transplantes, então esse paciente ficou ativo na fila e está ativo com o MELD baixo devido ao risco que esse paciente acaba apresentando. Com todo esse cenário, o paciente ativo na fila, MELD baixo, alto risco, nós entramos aqui com a equipe multiprofissional, que nós temos até presente aqui a farmacêutica Karine, que está aqui na sala. Não consegui ver se tem mais alguém da equipe multi, mas fizemos o seguinte critério. O doutor solicitou sorologias pré-operatório, fizemos uma avaliação de enfermagem pré-operatória, avaliação da nutrição, da fisioterapia, da farmácia e da psicologia. Esse paciente veio até a instituição, fizemos toda essa avaliação pré. O paciente hoje encontra-se apto para fazer o procedimento, as sorologias, exames laboratoriais todos pré-realizados e toda a equipe multiprofissional já avaliou esse paciente. Então, esse paciente está na fila só esperando a oportunidade de um novo órgão. O mais importante desse caso, que ninguém comentou, né? Um paciente, de todos que a gente já discutiu, acho que deve ser o menos grave, na realidade, né? Mas o que eu queria trazer esse caso para a discussão, a importância do preparo do paciente e ele estar presente e acompanhando com a equipe e ativo, principalmente por ele ter um tipo sanguíneo raro. Então isso o Rodrigo não comentou, mas ele tem um tipo sanguíneo B e ele com o tipo sanguíneo B ele está entre os 5 ou 10 listados na cidade de São Paulo, né? Então, um paciente que tem 40, 50 mil plaquetas, ascite, já teve descompensação em outras internações, precisando fazer paracentese, tem hipertensão portal significativa, né? Então, com baço grande, varizes de esôfago, o paciente que controla com bastante medicação e ele teria indicação, só que tem um mel de baixo. Então, ele teria um benefício em estar pronto, ativo, devido à tipagem sanguínea, né? Então, na cidade de São Paulo, isso é difícil de ter, o transplante. Realmente, os transplantes na cidade de São Paulo são feitos com os receptores em torno do MELD de 30.
Mas alguns casos, né, podem acontecer se o paciente estiver tudo pronto, sem nenhuma contraindicação, ativo, chegar uma oportunidade de ter um tratamento definitivo para o problema dele. E aí é lógico, tem que ser avaliado com a equipe, com a hepatologia, com a equipe do transplante, a cardiologia, né, o endócrino, o paciente que tem essa doença metabólica, né, os riscos dele ser submetido a um transplante pelas comorbidades dele e também ficar curado da cirrose. Então, o grande motivo da discussão, e para a gente exemplificar esse paciente, é realmente o tipo sanguíneo raro. Então, o tipo sanguíneo raro, para a gente ficar de olho, né, que o MELD ele pode ter as suas exceções, o paciente do tipo sanguíneo B e o paciente do tipo sanguíneo AB. Ano passado mesmo eu tive uma paciente do tipo AB que transplantou com MELD de 12. Né? Então, outras equipes não tinham receptores na lista e chegou um fígado para ela, e ela em casa, bem, para um transplante, e hoje não tem nenhuma complicação da encefalopatia que ela tinha, internações recorrentes, e ela não teve a situação especial deferida pela Câmara Técnica porque ela tinha tido um AVC recente. Então ela tinha encefalopatia e o AVC confundia nessa pontuação. E ela foi transplantada com mel de baixo, com a aprovação da Câmara Técnica, ela fica ativa com mel de baixo devido ao tipo sanguíneo dela raro, né? Então isso é a importância que eu quis exemplificar, é, que automaticamente, se a gente lista esse paciente, ele, igual o Rodrigo mostrou, que em setembro ele fica inativo, o próprio sistema já corta ele. Só que em alguns casos, esses pacientes, devido às complicações da cirrose, esse paciente, principalmente pela ascite, né, ele tem mas ele não consegue a situação especial por ascite? Esse paciente específico não, ele não tem uma ascite refratária, mas ele tem complicações da cirrose que ele pode ser beneficiado com um transplante. Alguém que está presente quer fazer algum comentário, alguma sugestão, alguma sobre o caso? Acho que é isso então, né? Então a ideia era a gente exemplificar esse caso do tipo sanguíneo raro. O paciente. Então a gente não pode também ficar preso só no MELD, né? O MELD também tem algumas situações, como as situações especiais que o paciente ganha pontuação, como o tipo sanguíneo raro também, que o paciente pode ser transplantado e ser curado de uma doença grave, né? Então é isso, pessoal. Nenhuma pergunta? Vamos organizar. Obrigado aí pela presença. Até mês que vem. E mandamos depois com antecedência para vocês a data e o link, tá bom? Finalizado. Usa o microfone. Obrigado. Então, a pergunta que a gente teve aqui, ó, esse paciente poderia ser discutido ao intervivos, né?
a um doador vivo, ver alguém da família, a indicação do transplante ela existe, né? Então pode ser doador falecido ou doador vivo. O doador falecido, a gente não tem um problema ético de você colocar uma pessoa ígida para uma doação, né? Passar por uma cirurgia de grande porte numa pessoa ígida. E nessa situação específica, acredito que não, pelo motivo dele ter o tipo sanguíneo raro. Se ele fosse um paciente com mel de baixo e tipo sanguíneo comum, quais são? A e o tipo sanguíneo O, ele não consegue transplantar. Na realidade, esses pacientes nem entram na lista com mel de menor que 15. Tipo sanguíneo B e o AB são poucos receptores, tem poucos doadores. Então, tem muitas listas que ficam zerados, não tem receptor. Então, aí, quando tem um doador, pode chegar nesses pacientes. Então, se esse paciente está ativo e está na lista, esse doador, que pode ser único ali, pode chegar no seu caso. Então, muitas das vezes, um paciente que está Mas relativamente o chamado estável, é só isso. controlado. Difícil você conseguir. Oi? Então, agora eu me perdi onde eu estava, né? Tem menos doador. O AB e o B, igual doação de sangue, né? O fígado, os órgãos também, são mais raros, né? Só que quando acontece o doador, se tivermos o receptor pronto e nenhuma outra equipe tem um receptor daquela tipagem sanguínea pronto, pode chegar para ele. Uma situação que é interessante, que muitas pessoas não sabem, os tipos sanguíneos raros, quando não tem doador para eles, eles rodam para outro tipo sanguíneo. E uma outra curiosidade também que existe, os tipos sanguíneos raros, por não ter doador, por exemplo, o AB, se não chega nenhum doador para ele, ele começa a receber os doadores do tipo sanguíneo A. E o doador do tipo B, ele começa a receber do O. Então passa a fila daquele tipo sanguíneo, se não tem nenhum receptor, vai para aquele tipo sanguíneo raro. E os que estão priorizados do B e do AB, os raros, eles ficam na frente do tipo sanguíneo específico. Então, se ele tem uma fulminante, tem uma trombose de artéria, pela raridade do tipo sanguíneo. Então, isso são algumas normas, alguns artifícios que existem na regulação para que esses pacientes consigam transplantar, pelo tipo sanguíneo raro deles na alocação dos órgãos, né? Então, são algumas características importantes quando a gente faz essa alocação e a formação da lista de transplante em alguma instituição, né? Então, Aí, no caso, se ele começa, vamos supor, o A vai para o AB, o banco de sangue tem que fazer um preparo, a gente tem que fazer algumas medicações pré para ele poder receber esse órgão, certo ou não? a tipagem sanguínea, tanto para o receptor do fígado quanto de sangue, tem o doador universal e o receptor universal. Então ele segue mais ou menos a mesma característica, né? Se a gente faz, e já aconteceu, né? Catástrofe, às vezes, por isso que tem em todo o processo do transplante existem checagens da tipagem sanguínea, né? E duplas checagens. Se você faz um incompatível, aí é terrível. Aí tem que fazer, muitas vezes, corticoide, imunossupressão, né? Para você evitar esse problema da incompatibilidade ABO, que ela é grave. Mas se eles são compatíveis, e compatíveis não quer dizer que é idêntico. Então ele tem que ser compatível. E aí vai um pouco mais ou menos do doador universal e do receptor universal. O O doa para todo mundo. O AB só recebe do AB. Então né, o AB só pode doar para o AB e o O pode doar para todo mundo, né? Então a mesma situação do doador universal e do receptor universal. E se faz um que é incompatível, aí na hora que revasculariza é uma catástrofe mesmo. Então aí e existem casos, né, na literatura e existem grupos que fazem com incompatibilidade. Aí faz realmente a medicação. Tem alguns casos com plasmaférese,
corticoide e imunossupressão para evitar essa síndrome de compatibilidade ABO. Qual situação? Às vezes no sangue raro que não chega doador e o paciente está muito grave e você tem que fazer o transplante para evitar o óbito, né? Então isso existe na literatura, mas é uma discussão bem mais complexa, né? Então por isso que ela acaba respeitando essa do receptor universal e do doador, né? Tá vendo como que é um caso que parece ser bobo, mas é interessante? Então tá bom, pessoal. Alguma questão mais? Alguém que ficou? Legal. A Fabiana tinha colocado lá, né, que ela não conseguiu acrescentar, né, na avaliação. Está ótimo. Mês que vem fazemos com um caso transplantado, provavelmente, né? Tá bom. Tomara que sim. Para ajustar isso próxima reunião, vamos ver se a gente consegue já um caso já em pós-operatório.